O nosso bate-papo na manhã da segunda-feira, Aline Silva. Com a doutora Nadine da Silva, que tradicionalmente nas segundas-feiras assina conosco a coluna Estrutura Preta, mas que nesta segunda-feira, inclusive, seria palestrante no Fórum Regional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, evento que está adiado por conta da enchente. Hoje é o dia da consciência negra. A gente quer entender mais a importância da data. Nadine, bom dia. Bom dia. Estamos aqui depois de mais um plantão, eu imagino que vocês muito cansados, mas estamos aí, vamos ter que recomeçar mais uma vez. E por que não recomeçar num dia da consciência negra? Então, retomando diversas consciências e diversas lutas a partir desse dia de hoje. Me ajuda, Nadine, é uma data que a gente comemora. É uma data que a gente comemora, a gente celebra conquistas, a cultura, a gente aproveita para trazer essas pautas, levantar tudo que se relaciona à população negra. Mas o dia 20 foi escolhido e é marcado, então, por esse Dia da Consciência Negra, porque ele faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, que foi um líder quilombola, então, que viveu aqui no Brasil e que, junto com a sua esposa, Dandara dos Palmares, fez com que os escravizados aqui no Brasil tivessem um pontinho de esperança. Ele foi um dos pontos centrais da resistência negra no Brasil, durante o período da escravidão, por isso que essa data que marca a morte dele é marcada, utilizada como um momento de celebrar, mas também de colocar um toque na consciência, que a gente não pode esquecer tudo que o povo negro passou no Brasil para que a gente chegasse na sociedade que a gente tem até hoje, e então, relembrar e rememorar, mas também comemorar a cultura negra nesse período. Muito bem, o que mais a gente pode falar dessa data que agora a gente entende que é uma data de reflexão, mas ela também pode ser uma data de comemoração e também fazendo até uma referência com o Dia Internacional da Mulher, né, que às vezes eu leio muito sobre isso, de que não é um dia de comemoração, não, nós evoluímos, nós estamos aqui sentados no meio mais democrático falando sobre a consciência negra, então a gente tem pautas importantes conquistadas, agora a gente sabe que a luta ela vai ser exaustiva, né, Nadine? Isso, a luta ela continua, assim como diversos outras datas que a gente tem que são muito marcantes, né? Essa data ela é para lembrar, para reforçar, para trazer reflexão, principalmente para lembrar as pessoas que elas precisam conversar sobre questões de pessoas negras em todos os ciclos, mas também trazer pessoas negras para o centro dessas discussões, né? A gente vê diversas movimentações, às vezes bem intencionadas, às vezes nem tanto, nesse sentido de trazer uma discussão, trazer uma pauta, mas não ter nenhuma pessoa negra falando ali naquele espaço. Então, é mais uma reverberação do poder e do embranquecimento da nossa sociedade, né? Então, a gente precisa, nesse momento, relembrar e retomar diversos pontos da nossa consciência para conseguir abordar, comemorar. Existem diversos eventos, como palestras. Aqui na nossa região, né, por conta de tudo que a gente vem passando desde o último fim de semana, os eventos acabaram sendo um pouco prejudicados, mas online tem muita coisa interessante, que são palestras de debates, de luta por direitos, que também trazem informação do que a gente já conquistou até aqui, que é o que a Aline trouxe na fala dela, de que a gente precisa celebrar o que a gente já conquistou até aqui. A ministra Aniele Franco fez ontem um posicionamento muito importante também, foi feito em rede nacional, trazendo diversas medidas que já foram conquistadas até aqui e diversas outras medidas que o governo brasileiro vai tomar a partir de agora para aumentar e ampliar a participação da população negra. E eu acho que isso é o principal foco que a gente precisa ter nesse período, que a gente precisa abrir espaços, porque as oportunidades elas são negadas para as pessoas negras, unicamente pelo fato de elas serem pessoas negras. Então a gente precisa trazer esses espaços, abrir esses espaços e essas oportunidades de discussão, mas também celebrar e comemorar, porque a gente também precisa descansar. Qual é a política que foi considerada lá no Fórum, no Liberatum, lá em Salvador, que a ministra considera mais importante para o preto, para o negro nesse momento, Nadine? Eu acho que hoje é essa questão de trazer o negro para dentro dos cenários. A gente é a maioria da população aqui no Brasil, né? Os dados do IBGE indicam que a maior parte da população brasileira se autodeclara preto e pardo. Então, essa também é um ponto interessante para a gente abordar hoje, que preto e pardo é uma caracterização que tem caído um pouco por terra filosoficamente falando, mas nos dados do IBGE é o que se utiliza. Então, para a gente poder quantificar esses dados, é importante a gente lembrar dessa numeração também, nessa nomenclatura, que pretos e pardos, então, englobam o grupo de negros, né? Se dividem nessas duas separações. E incluir essas pessoas nesses ambientes, porque a gente tem
a maioria da população, mas a gente não tem lugar de fala, a gente dificilmente tem oportunidades, a gente não está dentro dos tribunais de justiça que julgam, né, diversas coisas, a gente não está dentro dos parlamentos nem das câmaras que julgam os nossos próprios direitos. E essas medidas que a gente vê, hoje em dia já tem um avanço um pouco melhor, temos mais ministros negros, inclusive, nesse governo, mas que decidiam muito pela gente. Que inclusive é o que a gente vê bastante, um debate na questão das relações interraciais também, que muito se coloca do movimento para a pessoa. A gente não tem esse lugar de escolha. Né? Isso foi tirado, essa humanidade foi tirada de nós desde o período da escravidão. Né? Então, que a população por muito tempo via e ainda vê a pessoa negra como uma pessoa que precisa servir. Se ela não está servindo, ela não serve, literalmente. Mas, então, hoje eu acho que as medidas principais, né, para essas mudanças, para essa tentativa de alterar esse panorama que a gente vive hoje, esse cenário muito racista ainda no Brasil, é essas medidas que ampliam a participação das pessoas negras no ensino, que facilitam o ingresso nas instituições de ensino, nas universidades, também nos meios de justiça, também na advocacia, porque a gente tem um movimento muito forte também, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, da advocacia negra, porque são coisas que a gente vê que ainda é muito distante. Eu, por exemplo, tive uma conversa nos últimos dias com a ordem aqui da região, e a gente nem se conhece os advogados negros aqui da instituição, porque a gente não tem esse momento de encontro, esse tipo de troca. Então é importante a gente fazer esses movimentos para realmente trazer essas oportunidades e trazer a possibilidade, que a gente tem um discurso que também tem se ouvido bastante, a oportunidade das pessoas negras sonharem. A gente pode ser tudo o que a gente quiser. E eu acho que essa é uma das principais medidas. Muito bem. Nadine, tem data para o fórum? Por enquanto ainda não. Não temos outra data, mas estamos conversando e estou em contato já com a Univates. Assim que a gente tiver qualquer previsão, a gente traz aqui também. Então, até a semana que vem. Nos vemos na segunda que vem, com uma Estrutura Preta. Com Estrutura Preta. Obrigada pela tua reflexão. Uma feliz data, né? Pra gente que tem essa oportunidade de fala por aqui.